E aí galera, Matheus Gelsi aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a novela Sete Vidas. Bom, Sete Vidas foi uma novela das 6, exibida pela Globo em 2015, com 106 capítulos. É uma novela curtinha aí, né, comparada a outras novelas da emissora. No vídeo de hoje eu vou falar aí sobre 6 grandes personagens dessa novela, né, 6 personagens marcantes, na minha opinião. Eu assisti essa novela de novo no comecinho da pandemia, se eu não me engano, então eu lembro de algumas coisas, outras eu acabei esquecendo também. Mas eu trouxe aqui 6 personagens, não sei se são os melhores personagens da novela, mas 6 personagens que eu gostei muito de acompanhar, de ver a evolução desses personagens durante a novela. Bom, a novela foi escrita pela Alicia Manzo, foi a segunda novela da autora no canal, né? A segunda novela das 6 também, né? Ela tinha escrito já A Vida da Gente, em 2011, 2012, por ali. Em 2015 ela veio com Sete Vidas. Bom, a novela tem como protagonista o Miguel, vivido pelo Domingos Montanha, que é um cara que tem muitos problemas ali durante a adolescência dele, né? Durante a infância, a transição para a adolescência, o início da fase adulta dele, e ele acaba tendo que ir embora de casa. Ele sofre muitos traumas nesse período, ele vai embora de casa, ele é expulso pelo pai, se eu não me engano, ele se sente responsável pela morte da mãe, enfim, ele acaba tendo que ir embora de casa, e se vendo sem dinheiro, ele resolve doar seu esperma por um banco de esperma lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, para ganhar dinheiro com isso, né? Porém, o que acontece? Ele faz isso, ele consegue o dinheiro, ele consegue sobreviver, porém ele segue traumatizado durante toda a fase adulta dele, até ele chegar nessa fase mais madura, né? Ele segue cheio de feridas aí, mas ele segue a vida dele. Ele tinha um relacionamento com a Lígia, vivida aí pela Débora Bloch, que vem a ser a protagonista da novela, né? Depois de muito tempo eles se reencontram já nessa fase adulta, nessa fase mais madura deles, e eles acabam ficando ali, e ele acaba engravidando ela, né? Ela acaba engravidando, e o que acontece? Ele sai pra uma viagem e ela acha que ele morreu, então ela fica ali sozinha, sem ele. Se eu estiver falando alguma bobagem em relação ao roteiro, gente, podem confirmar aqui embaixo algum detalhezinho ou outro, mas eu tô falando da base geral da novela, né? Ok, Lígia então tem o filho aí do Miguel, e Miguel está aparentemente morto, né? Dito como morto aí. No meio de tudo isso, a gente tem a protagonista jovem da história, que é a Júlia, vivida pela Isabelle Drummond, que quer descobrir sobre o pai dela, né? Quem é o pai dela. E a mãe dela fala que ela foi gerada através de inseminação artificial pelo doador 251, não lembro exatamente o número. E ela vai atrás de tentar descobrir quem é esse doador, de tentar descobrir outras pessoas que foram geradas através desse mesmo doador, né? Seus possíveis meio-irmãos. Nisso ela conhece o Pedro, vivido pelo Jaime Matarazzo. Inicialmente ela conhece ele sem saber que ele é irmão dela, eles se apaixonam, obviamente, né? Depois eles descobrem que eles são irmãos, então fica aquele climão. Eles não podem ficar juntos, tem todo um drama de ficarem juntos ou não ficarem juntos, depois eles descobrem que eles não são irmãos, mas enfim, resumindo aí, aparecem outros filhos, eles procuram os outros irmãos deles, né, as outras pessoas geradas através aí do personagem do Miguel, vivido pelo Domingos Montanha, né, e o Miguel retorna e acaba descobrindo que ele tem então 7 filhos, 7 vidas geradas através dele, né, porém a novela gera uma discussão muito grande sobre ele ser mesmo o pai ou não dessas pessoas, sabe, no sentido de que ele doou o sêmen quando ele precisava de dinheiro, sabe? Ele não esperava ser pai dessas pessoas, ele não esperava aparecer do nada 7 pessoas que o vissem como pai dele, né? A não ser, obviamente, o filho que ele teve com a Lígia, esse sim gerado ali de maneira natural, com a personagem da Débora Bloch, esse sim precisa da responsabilidade do Miguel como pai dele, né? Os outros 6 personagens, teoricamente, não são filhos dele, né? Foram gerados por ele por inseminação artificial, mas não são filhos dele. É uma novela da Alicia Manzo, como eu falei, então assim, é uma novela de muitos diálogos, é uma novela muito interna, é uma das melhores novelas, na minha opinião, assim, não só da autora, mas do horário das 6, talvez até das novelas de maneira geral, porque eu acho uma novela muito redondinha. 106 capítulos não são muitos capítulos, são poucos capítulos aí, se você pensar em geral na média das novelas, né? E é uma novela muito conflituosa no sentido dos conflitos internos dos personagens, sabe? É uma novela que parece que não acontece muita coisa, mas vai acontecendo muitas coisas, muitos conflitos internos. A gente percebe o realismo dessa novela, né? O naturalismo dessa novela, das interpretações. Acho que tem interpretações magníficas. É uma novela que não tem barriga, que é aquele momento da trama que você vê que nada acontece, sabe? É uma novela completa, uma novela redondinha, e eu acho que tem um texto muito bom, tem cenas muito boas, tem interpretações muito boas aí dessa novela, que eu recomendo assistir aí no Globoplay, Sete Vidas. Agora vamos lá para os 6 personagens que eu gosto dessa novela, em ordem alfabética, tá? Não é no top 6, são 6 personagens que eu gosto em ordem alfabética. Eu começo falando do Bernardo, vivido aí pelo Guilherme Lobo.
Bom, o Bernardo é um menino adolescente, passando pela fase rebelde dele, da adolescência dele, né? Que o Pedro e a Júlia descobrem aí também ser o meio-irmão deles, né? Por que eu coloquei o Bernardo aqui? Porque eu acho a construção, o desenvolvimento desse personagem muito bacana. O Bernardo tá passando por problemas financeiros com a mãe dele, se eu não me engano, em Minas Gerais. Aí eles vão pro Rio de Janeiro, eles vêm pro Rio de Janeiro, né? E aqui a gente percebe todas as problemáticas desse menino, o quanto ele sofreu por não ter tido uma presença paterna. Na verdade, ele tem um padrasto, né? Mas se eu não me engano, o padrasto dele bebe, tem problemas com a mãe dele. A gente vê aí o conflito de social entre esses personagens, né? Porque o Pedro, ele leva o Bernardo para dentro da casa dele. O Bernardo sempre foi um menino pobre, um menino criado pela mãe, um menino que teve problemas financeiros ali muito grandes, né? E o Pedro é um menino não necessariamente rico, mas tem uma boa condição de vida. Então eles foram criados de maneira muito diferente, sabe? E o Pedro quer tratar o Bernardo como se tivesse tido a mesma criação que ele, então a gente vê muitos conflitos entre esses dois personagens. É um personagem que cresce muito durante a narrativa, durante a novela, é um personagem muito bem atuado pelo Guilherme. Eu acho que tem cenas muito boas desse personagem, como eu falei, eu vou falar isso de todos os 6 personagens provavelmente, né? Mas aí eu coloquei em primeiro lugar aí o Bernardo, que eu acho um personagem muito interessante pela construção desse personagem do início ao fim da novela. Depois de Bernardo vem Irene, vivida aí pela Malu Gali, que é a personagem que é a irmã da Lígia, a protagonista Débora Bloch. Cara, eu adoro a Malu Gali, eu acho que ela precisa de muito mais oportunidade na televisão, muito mais papéis que tragam aí relevância artística para ela, momentos bons para ela. Eu acho ela uma atriz muito boa e a gente vê o conflito dessa personagem em relação à maternidade. Por isso que eu coloquei ela aqui, principalmente aí na reta, não exatamente na reta final aí, mas na segunda metade da novela. É uma personagem que tem muitos conflitos aí em relação à sua vida profissional e à sua vida pessoal, né? Em que momento ser mãe, ela acha que ela tá já ficando velha para isso. E como eu disse, eu acho que a parte mais interessante dessa personagem é na segunda metade, quando ela decide adotar um bebê. Se eu não me engano, a mãe desse bebê é uma funcionária dela, da empresa que ela trabalha, né? Vivida aí pela Bianca Comparato. A gente tem muitos conflitos em relação a essas duas personagens. Acho que a gente tem cenas lindíssimas da Malu Gali. Na minha opinião, uma das melhores cenas da novela, assim, top 3 cenas, top 5 cenas da novela, é uma das cenas da Malu Gali, nessa reta final da novela. Então, assim, é uma personagem que também tem uma crescente muito grande, é um conflito muito interessante, um personagem muito gostoso de assistir aí, a Irene, da Malu Gali. Agora eu venho com uma personagem que quase não entra aqui entre os 6 personagens. Na verdade, se fosse um top 6, ela ficaria em 6º lugar, porque desses 6 aqui é a que eu menos gosto. Mas eu coloquei aqui porque eu acho que ela me ganhou aos pouquinhos, assim. No começo eu achava ela um pouco irritante, que é a Júlia, a protagonista jovem da novela, né? No começo eu achava ela um pouco irritante, assim, eu não sei. Ela era blasé demais, sem graça, assim, no começo. Mas aos poucos ela foi me ganhando, assim, ela foi me conquistando. Não é uma grande protagonista, ela não tem grandes cenas, nem de interpretação, nem de enfrentamentos, nem de descobertas, de revelações da Isabelle Drummond, mas eu acho que é uma personagem correta, é uma personagem boa, ela não chega a ser uma personagem chata. Na verdade, talvez ela seja no começo da novela, em algum momento da novela ali, mas é uma personagem que traz situações interessantes, assim. Eu acho que é uma personagem, eu acho que ela é correta, vamos usar esse termo aqui. É uma personagem que é uma protagonista válida. Eu acho que você entende os motivos dela, você entende os motivos dela de querer buscar o pai, você entende os motivos dela de se apaixonar pelo Pedro, depois não querer mais ficar com ele, depois querer voltar a ficar com ele, do casamento que ela tem, da relação dela com a mãe, que é uma relação muito tensa, muito complicada, da relação dela depois, quando ela descobre em relação ao verdadeiro pai dela. Enfim, é uma personagem correta, uma personagem interessante de ver também. E na minha opinião, é um dos melhores trabalhos da Isabelle Drummond, no sentido de ser um trabalho redondo, sabe? Ser um trabalho completo, um trabalho em que eu acho que ela tenha tido sucesso de concluir esse personagem, sabe? Eu acho que é um trabalho que talvez ela guarde com uma boa recordação aí, a Júlia, de 7 Vidas. Agora temos ela, talvez a melhor personagem dessa novela, Laila, vivida pela Maria Eduarda de Carvalho, em uma das suas melhores interpretações e melhores oportunidades também nas novelas aí, na minha opinião. Bom, lembra que eu falei que é uma novela de muitos diálogos e muitos conflitos internos? Laila talvez seja a personagem que chega no meio da novela não, ali em 20% da novela, se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, pra resolver isso. Ela é aquela, gente, para de falar, resolve isso, sabe? Ela é aquela que fala na cara, que não fica de enrolação, que tenta resolver, sempre, na verdade, a maioria das vezes as coisas dão errado, ela mete o pé pelas mãos, ela faz coisas erradas, mas ela tenta resolver, ela movimenta a trama nesse sentido, sabe? Ela é uma personagem tida como inconsequente. Porém, eu não sei se ela é realmente inconsequente ou se os personagens todos, os outros personagens pensam demais antes de fazer as coisas, sabe? Reflitam demais antes das coisas. E ela é essa personagem que vai lá e faz
as coisas. Então ela é uma personagem que tem muitos problemas. Ela tem uma cena lindíssima na parte final da novela, talvez ali pelo capítulo 80, 70 e alguma coisa, que é uma cena de aniversário em que quase todos os irmãos estão juntos, né? É uma cena de enfrentamento entre ela e o pai dela, né, Miguel, vivido pelo Domingos Montanha, em que ela finalmente abre as suas feridas, né, mostra as suas feridas para ele. A gente entende as feridas muito parecidas que os dois têm, né? A gente entende uma conexão entre os dois. É uma cena lindíssima, depois do presente que ele dá para ela. É uma das melhores cenas da novela, assim, sei lá, top 2 das cenas da novela. A melhor cena da novela, de maneira geral, é a cena do carrossel, que talvez seja uma cena clássica, né, que todos os irmãos estão juntos lá no carrossel, felizes. Mas essa cena da Laila é uma das melhores cenas da novela. É uma personagem muito interessante, uma personagem necessária para essa novela, a Laila aí da Maria Eduarda de Carvalho. Depois de Laila temos ela, Lígia, a protagonista moral da novela, né? Na minha opinião, a grande protagonista da novela, vivida pela Débora Bloch. Ela tá aqui por ser uma protagonista interessante. Eu acho que pode parecer óbvio, pode parecer bobo dizer isso, mas eu acho que não é tão óbvio assim, porque a gente tem muitas novelas em que a protagonista não é interessante, no sentido mesmo da palavra, sabe? De você olhar para o conflito da protagonista e se interessar por ele, e ter vontade de acompanhar ele. Talvez o conflito da protagonista e não o conflito em que a protagonista se mete, sabe? A gente vê muitas novelas em que temos muitos conflitos rolando pela novela e a protagonista se mete nesses conflitos das pessoas. E nem sempre o conflito dela mesma é interessante pra gente assistir. E eu acho que a Lígia traz isso. Eu acho que é uma personagem que faz falta, um tipo de personagem que faz falta na televisão brasileira, de uma protagonista mais velha, né? A gente vê muitas protagonistas novinhas, muitas protagonistas na faixa de seus 20 a 30 anos, e a gente vê poucas protagonistas na faixa dos 50 anos, que era aí um grande diferencial do Manuel Carlos, né? A gente vê como esses personagens vêm fazendo sucesso. A gente teve a Maria Bruaca, a gente teve aí a personagem da Andréa Beltrão em Um Lugar ao Sol, a gente teve aí Éramos Seis, esses conflitos das personagens acima de 50 anos, né? Ou beirando essa faixa dos 50 anos, como são interessantes. E eu acho que a personagem da Lígia é muito bem construída durante a novela, tem bons conflitos, tem boas cenas, tem bons diálogos, tem bons textos. Na minha opinião, um dos melhores papéis da Débora Bloch nessas novelas recentes aí que ela fez, Lígia e Sete Vidas. O sexto nome é ele, o protagonista masculino da novela, Miguel, vivido pelo Domingos Montanha. E eu acho que isso é um fato curioso de dizer, né? Como os protagonistas da novela aparecem aqui nos 6 personagens interessantes. Como eu falei, isso não é tão comum de acontecer, né? Infelizmente não é tão comum de acontecer. A gente vê vendo aí muitas novelas em que os protagonistas não são tão interessantes, os núcleos secundários são mais interessantes que os protagonistas. Aqui não, a gente tem bons protagonistas, tirando o Pedro, do Jaime Matarazzo, que eu acho um porre, um saco. O Miguel aí é um personagem que eu demorei muito pra entender a situação dele. Você não começa não gostando dele, né, sabe? Você não começa odiando o personagem ou detestando o personagem, mas você começa com um pezinho atrás, porque ele é um personagem que tá sempre fugindo das coisas. Ele não enfrenta as coisas, ele é um personagem quase que apático, ele é fechado. Quando começa a acontecer os conflitos, ele simplesmente foge, literalmente foge, ele vai embora, fazer uma viagem de não sei o que, fica um tempão, mas aos poucos você vai entendendo o quão ferido esse personagem é. Talvez possa ser uma desculpa para um macho hétero, né, o homem, fugir das suas responsabilidades, mas no final das contas ele não tem responsabilidade nenhuma de cuidar desses 6 filhos, sabe? Ele não teve culpa nenhuma desses 6 filhos procurarem ele, quererem exigir dele alguma coisa. Ele simplesmente doou o esperma porque precisava de dinheiro. Ele não esperava que esses filhos voltassem depois de um tempo, ainda mais numa relação que ele tem muito problema, essa relação de paternidade, sabe? Ele teve muitos problemas com isso e agora ele vê isso multiplicado por 6, né, multiplicado por 7 com o filho que ele tem com a Lígia, né? Como eu falei, a única responsabilidade de verdade dele é o filho que ele teve com a Lígia. Esse sim, talvez a gente tenha problemas em relação a isso, em relação a essa figura paterna dele com esse menino. Mas se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, a Lígia não sei se ela esconde isso dele ou se ela não fala isso pra ele. Primeiro ela, se eu não me engano, acho que o personagem do Vicente, vivido pelo Ângelo Antônio, cuida do menino como se fosse pai dele. Eu não sei se o Miguel, não lembro se o Miguel não sabe disso e descobre só depois. Então comenta aqui embaixo se você lembra dessa parte aí. Mas é um personagem que vai te ganhando nesse sentido, sabe? Você vai entendendo, cara, ele não é fechado, talvez, ele não é simplesmente arredio por uma questão de não querer responsabilidade, mas por ter medo. Ele é um personagem muito ferido, como eu falei, é um personagem muito complexo, é um personagem interessante de assistir, vivido muito bem aí, no auge da carreira aí do Domingos Montanha em Sete Vidas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, quais são os seus personagens favoritos dessa novela, se você conhecia essa novela, se você assistiu essa novela, o que você achava da novela, se você não gostava, ou o que você estava assistindo ali em 2015, que você estava preferindo ali em 2015. Se inscreve aqui no canal para não perder as nossas notificações.
Um beijo e até o próximo vídeo.